tecnológicos e as mudanças sociais estão ocorrendo em ritmo acelerado, impactando profundamente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Mas e as novas gerações? Elas estão preparadas para receber todas essas transformações e lidar com elas? Para responder a essa e a outras questões, convidamos a pedagoga e professora universitária Júlia Século. Ela que é especialista em gestão educacional e realiza eventos e treinamentos voltados à educação e também à consultoria empresarial. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, eu sou muito grata em estar aqui, ainda mais para atender esse tema tão pertinente. E é um tema que tá na pauta hoje das discussões, né? Pois é, conte pra gente a sua experiência, apresente o seu currículo, né? Qual é a sua experiência com esse tema? Novas gerações, perspectivas de futuro. Olha, Suzy, nós temos andado aí de forma histórica. Nós vimos grandes transformações históricas, sociais, políticas, no decorrer dos tempos, né? E eu vivi muita coisa lá atrás, eu vivi toda essa parte, hoje está sendo meio que ressignificada, né? Hoje nós temos um olhar realmente mais atual, depois de tudo que nós passamos. Eu acho que cada tempo atende uma demanda, atende uma necessidade urgente, emergente. E aí, qual é a minha função? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa, sou uma mediadora, sabe? Eu sou uma facilitadora também de cursos, de workshops, palestrante, certo. Enfim. Mas eu trabalho na educação há mais de 35 anos. Então eu conheci todo tipo de classes. Você trabalha com um nicho enorme de alunos, atendendo várias classes sociais, inclusive. Então, desde o maternal até o EJA, né? O EJA, Educação de Jovens e Adultos. E aí, a universidade, o ensino médio, fui coordenador, fui diretor de escola. Então, eu passei pelo crivo, pelo olhar das organizações escolares, né? É o crivo da educação, na lida mesmo com alunos, com jovens, com necessidades, com dificuldades, né? De projetos, de sonhos. E hoje também eu atendo como terapia, sou terapeuta. Então, eu trabalho na área de coaching, na área de programação neurolinguística, na área de consultoria empresarial e atendo jovens no meu consultório. Eu tenho um consultório em Araçatuba, sou daqui, fiz muitos cursos. Eu me aposentei e fui embora para São Paulo, fiquei morando 12 anos lá. E lá eu fiz outra formação, eu migrei. Eu falei, não, eu quero trabalhar com essa coisa de RH, eu quero trabalhar com transformação, com pessoas, com ferramentas. Eu quero que as pessoas entendam as ferramentas que elas têm potencialmente forte dentro delas. E eu acredito que tem, são evidências. Eu vou falar muito sobre ferramentas, sobre recursos internos que nós temos. Um currículo bastante vasto, hein? Um currículo bastante vasto. Diante de toda essa experiência, diante de toda essa vivência que você hoje nos apresenta, na sua opinião, quais são as gerações ou qual é a geração que mais suportou as transformações, as maiores transformações até este momento, é claro? Ai, que pergunta difícil, porque, olha, a gente vive tempos difíceis. Nós vamos falar agora, o que é geração? Gera ação. Cada geração demanda um tempo, tá? Determina um comportamento. Né? Isso nós recebemos da parte da política, da economia, a parte social, né? A parte cultural. Tudo isso nos acerca, é a ambientação que nós temos, as gerações. E falar sobre gerações aponta muita dificuldade de cada ser em responder essas demandas, as necessidades. O que nós vivemos ontem, eu vou falar isso a grosso modo, eu vou deixar assim bem claro, eu gosto muito de trabalhar com a figura de imagem, com metáfora. O que nós vivemos ontem, socialmente, que eu digo até digamos, até antes de 80,
de 1980. Nós vivemos uma sociedade, uma história, digamos, fechada, oprimida. Os jovens, eu era jovem nessa época, nós não tínhamos essa liberdade de falar, de escolha, era tudo muito restrito, as escolas tinham uma pauta severa, a nossa educação era severa, era ensino formal mesmo, você tinha que entrar na escola, gente, a escola e a família é um dos principais institutos responsáveis pela educação do jovem. Estado, pela escola, formação. família e sociedade. Esse quarteto. Então, o que era o jovem antes? Ele não tinha muita escolha. Ele era aquilo que tinha que fazer. Então, ele saía da escola, ia trabalhar, ajudava em casa e tinha essa repressão, essa opressão. Era muito fechado, inclusive aos ensinos da educação. Depois veio uma abertura muito... não teve um intervalo. Foi muito rápido. Em 80 veio a construção do conhecimento, veio a pedagogia construtivista, veio Paulo Freire, veio Emílio Ferreiro. Então, houve, olha aqui, ó, ao invés da gente ter esse intervalo para transição... Não houve a transição. Não, foi assim, abrupto. Então, é uma abertura absoluta. Eu vivi isso na educação, já estava professora. Então, as pessoas, os professores, os alunos tiveram uma rápida mudança, sem digerir, sabe, tipo, não teve esse tempo de assimilar o que estava acontecendo, a plataforma. E nós estamos vivendo, assim, no ritmo que isso era colocado para nós. Novo regimento interno, aí a Constituição, veio a Constituição que é a nossa, né, o soberano, a parte política, governamental, veio toda a hierarquia trazendo esse tipo de ensino, a gente tinha que obedecer esses critérios. Então, não, é isso que eu quero dizer. Eu não sei qual o privilégio de um e de outro. É porque todo período teve a sua mudança e ela foi significativa, ela pesou, ela contribuiu muito, né, para o processo. Muitas transições houveram, muitas mudanças. A parte de saúde, antes a gente não tinha. A parte de cultura era muito fechada, nós não tínhamos abertura. Então, era uma sociedade muito repressora, sim. Eu vou falar depois sobre as gerações um pouquinho rapidamente. E, em contrapartida, a gente teve depois a abertura plena, a permissão. Foi uma coisa permissiva demais. E ficou solto. Parece que a gente não ligava a ponta, sabe? E aí hoje nós estamos ainda no ranço daquilo, no rastro. E o que são os jovens hoje? Cadê o nosso jovem de hoje? Pois é, quem são os jovens de hoje? Qual é o modelo de jovem que eu quero para hoje, para amanhã, para esse futuro desejado, que serão adultos amanhã? A nossa criança hoje, como ela está sendo formada? Quem está atuando nesse campo, né? E é possível falar de futuro com essas novas gerações que não vivenciaram o que nós vivenciamos, por exemplo, que não conheceram o que nós conhecemos, que ainda não tem a prática? Olha, a falta de experiência hoje dos jovens no mercado conta muito. Então, existe no mercado competitivo, o nome já fala, mercado competitivo. O mercado abre oportunidades. Eu tenho amigas de RH, eu trabalho um pouco com RH, mas eu não estou na lida ali total. Então, a oportunidade chega. Agora eu pergunto, quais são os olhos do jovem que enxerga a oportunidade? Porque ele fica tão colapsado na crise que ele está vivendo. Então, só depois me lembra do foco, que às vezes eu me perco um pouco. Claro. O jovem hoje, eu atendo jovens de 15 a 18, de 13, puberdade, até 18, que é uma fase dificílima. Esse jovem chega no meu consultório e eu pergunto, o que está acontecendo? Cadê você? E ele diz, eu não sei aonde eu estou, eu não sei o que eu quero. Eu não tenho o sentido da vida, eles não sabem o que querem. Eles sofrem, Suzy. Os jovens sofrem, uma grande maioria. Eu lido com dentro e fora. Então, ele tem muita tristeza e vazio interior. Crise existencial. Aí entra a sexualidade,
entra a carência, falta da autoestima baixa, o vazio e a tristeza e o não pertencimento, a exclusão. É uma das piores coisas do mundo. O jovem excluído, às vezes ele se auto-exclui da sociedade, porque ele não se encaixa nesse mundo. Então eu pergunto, como esse jovem enxerga uma oportunidade assaz promissora no mercado de trabalho? Gente, isso não é regra. Dessa forma. Né? Isso não é uma regra geral. Mas assim, imagine o que acontece. E quanto a relação à sexualidade, à competitividade. Hoje o mercado quer habilidade. Júlia, quais são as causas de tudo isso? A gente consegue traçar aí um diagnóstico? O avanço tecnológico, o contato aí muito próximo, muito íntimo com as tecnologias, isso tudo contribui para aumentar esse vazio, essa indefinição, essa incerteza quanto ao futuro? Você sabe que uma coisa que você falou agora, e veio esse insight, os jovens, eles são de alguma forma competitivos. E eles sofrem porque o outro está andando melhor que ele, o outro está em alta. E ele percebe que ele está para trás, e ele se frustra com relação a isso. Então, dado a isso tudo, também tem a parte de relacionamento afetivo, a parte de namoro, sabe? Quando as coisas das paixões, quando ele se apaixona, quando ele leva isso tudo, a pobreza, a carência, a pressão que ele sofre da família. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, moleque. Então ele começa a criar um mundo interno fantasioso de que ele não é capaz. E ele começa a criar uma crença muito limitante de que ele não vai ser capaz de arrumar. Mesmo o mercado abrindo oportunidades, nós temos aí, e ele começa a se fechar, estou falando dos níveis dificultadores. Sim. Ele não se vê como uma pessoa de sucesso, ele não acredita, ele vai para as drogas, ele vai buscar subterfúgios, ele se exclui e pode até se marginalizar. Ele pode ser um indivíduo andando à margem, como nós temos uma grande fatia de jovens na sociedade buscando outras alternativas que não é essa, né? Júlia, e aí como reverter tudo isso, né? Diante desse estresse, dessa pressão social, dessas incertezas, quais as ferramentas que hoje estão disponíveis, principalmente à juventude, para a promoção do bem-estar mental, do bem-estar emocional? Boa. Então, eu digo assim sempre, a família, cadê a família? Cadê a família do bichinho? Com todo respeito. A família, a gente costuma dizer que ela é a primeira instância. É a base, é a mater, né? A família é a base. Hoje nós temos muita mãe que assume todo o controle. E nós temos crianças muito cedo trabalhando para manter a casa. A gente chama isso na constelação familiar de transferência. É uma inversão de valores, né? Transferência de tarefas. Então a criança, eu tenho, assim, desde muito cedo, a criança começa a virar um adulto. A criança com 13, 12, cuida da casa, cuida do irmão, faz comida, se vira, vai catar papel, tal. Gente, eu tô falando isso a grosso modo. Já é uma responsabilidade, sim. Já tem uma responsabilidade que não era para ter naquele momento, né? Afeta a saúde emocional, afeta a saúde mental, comportamental, claro. E essa criança às vezes não tem uma assessoria, uma assistência, porque a escola não favorece. A escola vai até aqui. A escola não forma, na realidade. A academia não forma, a universidade não forma. A academia vai até aqui, as faculdades, né? Elas ensinam, só que ela não mostra o trabalho, porque é a experiência que a pessoa tem que ter. Então, o jovem hoje, Suzy, ele sai... Muitos jovens não frequentam a academia, não frequentam a faculdade, não frequentam a escola. Alguns mais privilegiados, estou falando agora da parte média elite, que hoje o médio está caindo para baixo. Na elite, a elite é soberana. O elite tem ali, só que sofrem também. Os garotos da elite sofrem, sabe? Então eles têm tudo. Hoje nós chamamos isso de a geração alfa. A geração alfa são esses que chegam novinhos, que tem tudo na mão. Tem o celular, tem as técnicas midiáticas, mas às vezes não tem criatividade. É outro contexto que acarreta o mesmo resultado. São postes, são plantas,
não pensam. Quando eu digo para um jovem, eu falo assim, qual é o seu sonho? O que você quer da vida? Ele para, ele não responde, porque é raso. Os jovens hoje, eles estão colocando, criando um cérebro raso. Eles não vão muito além. Porque o que eles leem? O que o jovem lê, gente? O que ele lê? O que é recorrente? No Google, olha lá, o vocabulário truncado, que é uma meia dúzia de palavras, monossilábicas, não tem conteúdo, não tem um histórico, ele não tem um sentido para ele interno, sabe? E aí, pá, tá tudo bem, fechou, não sei o que lá. Uma linguagem miúda, não tem significado, assim, dá um dó disso, porque ele está distante, sabe, daquele modelo, daquela referência que se pensava antes, quando você perguntou lá atrás. Antes tinha formação, os pais faziam de tudo, vai para a faculdade, fazia de tudo, e a federal é difícil entrar, as públicas, nunca ninguém paga particular porque não tem dinheiro. Estou falando agora da sociedade maior, do grande nicho de jovens pobres mesmo, né? Isso invade as nossas casas, a gente sofre, não tem dinheiro, malemar para comer. Tá? Então essa sociedade emergente, esse olhar. E as políticas públicas vêm, faz alguma coisa e não tem continuidade, muitas vezes, naqueles projetos. São projetos bons, mas às vezes não tem uma continuidade, não tem resultado. E o que o jovem precisa é de motivação. O jovem precisa de olhar com clareza. Então ele não tem um plano de ação, ele não tem uma meta clara, ele é triste muitas vezes, ele se esconde no celular todo o tempo. Né? As pessoas se escondem ali atrás, é um refúgio, porque ele está aqui, mas está aqui. Então ele precisa de aprovação. É uma das principais coisas. O jovem precisa da aprovação dos outros, da sociedade, dos jovens, né? Ele se mostra uma coisa que ele não é. Aí a gente está entrando na identidade. Focando no uso da tecnologia, como ela tem influenciado o comportamento e as interações sociais, principalmente da juventude, mas pensando também na criança, no adulto, essa influência, ela é diferente quando se fala em criança, quando se fala em jovem, quando se fala em adulto? Afeta, porque hoje está tudo muito disponível, qualquer um tem um celular, e a pessoa tem dinheiro para comprar celular e não investe em curso. É uma coisa absurda, que antes não era assim. Então veio essa prática midiática da tecnologia, eu acho maravilhoso, porque está tudo muito na mão, qualquer um vai lá, procura, busca com muita facilidade. Faz conexões, negócios, resultados, serviços online, está tudo disponível, muito disponível. Isso é legal. Mas e aí? E a parte nociva disso? Cadê a parte nociva? A parte que detona? É o vício, é o condicionamento, aquilo, a tela, né? Você começa a ficar doente e vai afetando a sua saúde mental, física, emocional. E você não vive, há uma dependência química com relação a isso. E isso tudo é reversível? É reversível, sim. Por quê? Controle. Não. É a formação da criança. Muitas vezes a mãe fala, tá, vai brincar com o celular. E a criança já com 2 anos, já começa os joguinhos e ela começa a ficar ali colada, em vez de brincar, né? Em vez de brincar com joguinhos como a gente fazia. A criança experienciava. Hoje está tudo na mão. Então ela nem se movimenta. Ela só fica ali, a coluna aqui já com... Os problemas já começam a surgir muito mais cedo. E a saúde vai ali generalizando e você vai ficando adoentado. Não, então a primeira coisa, diálogo. Diálogo com o filho. O diálogo, a parte da família, disciplina, limite. O que os pais fazem, Suzy? Para facilitar e para se eximir da responsabilidade. A vida deles, exatamente. Vai, chega, vai para boate, vai não sei o que lá, para as noitadas. Aí a criança, o jovem chega muito tarde e a mãe e o pai já começam a perder
O controle da situação. Indisciplina, sem limite, drogas. E infelizmente, está assim. Às vezes, a negação do filho entra na parte da terapia também. E Júlia, como que tudo isso está afetando o mercado de trabalho? Quais as mudanças que estão hoje repercutindo nas perspectivas de carreira das novas gerações? Tá, então, de um lado eu tenho aqui o jovem com algumas travas que impedem até o olhar mais claro sobre o que ele quer. Exatamente. Você fala de carreira para jovem, ele fala, não sei, para quê? Eu vou trabalhar de bico, vou fazer isso e aquilo, eu vou ter dinheiro, então dinheiro, sucesso. E aqui está o mercado de trabalho, tem muita vaga, viu? Eu acompanho. Tem vagas e não tem gente disponível para assumir, porque os jovens estão exigindo turno, que horário que é, quanto que paga. Eles estão preparados para essas novas habilidades, para essas novas vagas? Não. Porque há vagas, mas é tudo muito novo também, né? Hoje há funções aí emergentes, novas, que lá no passado não existia, não é? Então, tem uma amostragem ali de vagas. E o jovem, ele vê isso, mas ele quer, não é isso que eu quero. Ou às vezes ele não tem aquela habilidade específica, técnica, para aquilo, ele não tem uma experiência, ele não quer nem desenvolver muitas vezes. Às vezes ele até quer ir, ele entra, ou às vezes ele fica ali, a concorrência, como eu disse, a competição e a concorrência está acirrada. Ali é pau a pau. Você passa na frente porque você está melhor aqui, na entrevista, nas dinâmicas. Então, infelizmente, tem esse olhar, essa perspectiva. Então vai ficar para trás quem não tem essa habilidade, quem não quer saber. Porque nós temos muita coisa online, nós temos cursos em vários órgãos aqui, muito baratos ou de graça. Cursos, é muito mais fácil a capacitação muito hoje. Fácil a capacidade. Você abre a internet, tem cursos, você fecha, muito baratos e bons. Tem outros que não são tão bons. Então, eu acho que está aberto, está permitindo hoje. Todo mundo tem celular. Você pode fazer um curso ou comprar muito barato, você pode ter uma habilidade. Falta experiência, arrisca. Vai frustrar, não deu certo, expectativa alta, tudo bem, não deu certo, eu vou tentar de novo. Então eu vejo muita luz aí no caminho, sabe? Eu vejo jovens que estão dando certo, sabe? Que estão buscando aqui, abrindo negócios, empreendedores jovens, sabe? É muito legal. Pessoas com 20, 25, 40. E o empreendedorismo é algo novo, tá né? pulsando. Antigamente a gente não via isso com a frequência com que nós vemos hoje, pandemia. né? A pandemia veio para isso, dilacerou, ela rompeu, a gente chama isso de disruptura do mercado. A pandemia foi uma disruptura, ela quebrou o protocolo, abriu um campo gigante, oferecendo coisas online. Então, você tem que aprender correndo as ferramentas do online para poder dar conta, né, de atender aí as expectativas da globalização, que hoje o que pede é pelo menos isso. Quais as ferramentas hoje, então, disponíveis para os jovens desenvolverem a sua marca pessoal e, de fato, se destacarem nesse mercado de trabalho tão competitivo? A primeira é a vontade, né? A vontade, a parte da identidade dele. Ele vai criar um marketing pessoal, sabe? Então, o que é esse marketing pessoal? Eu estou aqui, eu existo, eu faço parte desse lugar, os contatos, a proatividade, acho que faz parte. Isso é muito observado, eu trabalho com isso. O incentivo, a motivação, a pessoa estar presente, ela estar incluída. Ela precisa se sentir incluída dentro desse campo, sabe? Ela precisa se sentir inteira ali. Então, são ferramentas que é difícil para ele entender. Se ele está na casinha, se ele está na zona de conforto. Porque é gostoso ficar na zona de conforto, dentro de casa, guardado, com tudo em cima. Então, às vezes não tem uma cobrança mais cirúrgica. Então, agora chega um momento que ele fala, pô, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E muitas vezes ele faz alguma coisa não gostando do que faz. Isso é terrível. Ele vai fazer porque tem que fazer. Ele não gosta da sua produção. E aí vai ser um fardo pro resto da vida. Ele vai ser um fardo. A gente vê muito, coisa de carreira.
Eu atendo pessoas que fazem o que fazem porque o pai impõe, escolheu, não foi uma escolha dela, né? Não. E quais os fatores que eles devem levar em conta na hora de escolher a carreira profissional? Né? Você estava falando, eles estão focando o salário, a jornada de trabalho, mas o que de fato é importante nesse momento? Ser apaixonado pelo tema que ele vai desenvolver. Quando você alia trabalho e prazer, quando você ser apaixonado pelo que você faz. Muitas vezes o jovem pega um trabalho porque é o que tem. Vamos colocar ali, sei lá, um garçom ou um atendente. Ele vai trabalhar já azedo. Ele fala, ai, que saco, tem que... Então, o que vai ser a repercussão disso? Isso reflete, gente. O que você faz, isso gera toda uma energia. O que você fala, o que você faz, você pode influenciar o outro por essa forma. Então, no momento que o jovem começa a entender o que ele quer fazer, chama vocação e talento. O dom. E às vezes a pessoa fala, Júlia, eu não sei o que eu quero trabalhar com verde, com lavoura, quero trabalhar com mídia, com recursos midiáticos que está na moda, está todo mundo agora. É um baita de um recurso, o pessoal está ganhando dinheiro lascado. E aí, qual outros fatores? Para mim, empreendedorismo, montar um negócio. Então, que tipo de negócio? O que atende a sua necessidade? Você vai fazer uma coisa porque você quer ou porque está na mídia aí? Está na pauta, está no campo? Então, tem que canalizar o prazer pelo trabalho e como você vai fazer isso um modelo de negócio. Ou então, como vai ser a sua escolha de carreira? Às vezes a pessoa entra na administração, no direito, faz 3 faculdades e ela não é aquilo, não atendeu. Não é nenhum daquilo. É necessário também um equilíbrio, né, Júlia? Das paixões pessoais, mas também das demandas do mercado de trabalho, né? Sim. Então, as paixões pessoais. Às vezes você deixa de lado o que você quer em stand-by, como eu fiz. Eu fiz isso. Você falou uma coisa que me tocou. Então, eu sempre quis trabalhar com terapia, com essa coisa de RH, treinamento. Eu adoro pessoas e gestão de pessoas. E aí, eu não pude fazer isso lá, mas eu era professora. Então, eu falei, meu Deus, se eu estou aqui, é para eu fazer alguma coisa. Eu trabalho como mediadora, eu estou aqui diante de muitos. O que eu posso fazer sobre isso? Então, eu pertenço ali, eu floresço onde eu estou. Exatamente. Então, esse é o modelo legal. Eu preciso aprender a gostar daquilo. Se eu não gosto daquilo, eu não pertenço, Suzy. E se eu não pertenço, eu não faço, eu não tenho resultado positivo. Sabe? Então, se eu não gosto de Araçatuba, se eu não consigo transitar aqui legal, eu não vou ter o resultado que eu quero aqui. Então, não rola. Eu preciso me sentir acolhida naquilo que eu quero. Então, eu sou apaixonada por isso. Como eu posso ser bom nisso? Sabe? Como é que eu posso buscar uma carreira? As faculdades oferecem, cursos técnicos tem aí, sabe? Procura, busca ali. Às vezes a pessoa tem 4 gostos, paixões. E ela elenca ali as paixões. Aí ela vai eu já fiz muito isso, teste vocacional. Aí ela vai tirando por eliminação e fica 2. Quais desses 2? Quais desses 2? E aí ela escolhe um, às vezes dá muito certo isso. E depois que eu me aposentei, que eu fui buscar e me formei, eu migrei daí para essa, você entendeu? Esse então é o caminho, digamos que é a receita para a construção de uma trajetória profissional sólida e satisfatória hoje? Então, aí eu preciso prescrutar aqui, fazer uma auditoria interna. E o jovem não tem essa habilitação, porque ele não consegue abstrair. Sabe quando ele não consegue abstrair? Ele não tem uma maturidade emocional, cognitiva, racional. Então, ele não sabe ainda decidir com clareza. Por isso que ele fica na dúvida. Coitado, ele sofre muita pressão interna. E quando vem a crise da sexualidade, quando ele, nossa, é pior. Então, é um montante de coisa, é um conjunto que dialoga com ele, sabe, internamente. E como ele, às vezes, ele responde isso com muita dor, com uma estratégia difícil dele reagir,
ele é reativo, ele não quer mudança, ele quer ficar ali, ele vai buscar recurso nas drogas, vai buscar em outras coisas, influência, né, do meio, que é fácil. Júlia, diante dessa juventude que hoje você nos descreve, quais são as perspectivas que nós temos para o futuro? Eu vejo boas perspectivas, eu consigo ver. Apesar de tudo isso? Sim, a gente está vendo bastante coisa, uma catástrofe, uma colisão de pensamentos, o jovem não sabe muito, não aprendeu muito a pensar, ele pensa ali raso, digamos assim. Isso não é um julgamento, isso é um trabalho laboral, que a gente pensava muito lá atrás, né? Então hoje está muito fácil. Hoje nós temos aí as inteligências, né, emocional, artificial, está tudo muito tranquilo. Ou talvez eu não esteja adaptada a esse momento, ou os jovens precisam se desprender desse modelo que ele trouxe lá de trás, sabe? Os jovens precisam se desprender desses bloqueios, dessas travas, para ele poder ver com mais clareza o que ele deseja. Então eu digo assim agora, ele carrega dentro dele muita ferramenta, muito recurso legal que ele tem. Às vezes ele não percebe que está tudo aqui, a gente chama isso de programação neurolinguística. Quando ele começa a desprogramar coisas negativas, limítrofes, travas, às vezes é difícil dele entender. Mas quando ele começa a mudar, aqui é o mindset, né? Quando ele começa a perceber que sim, que pode ser uma vida nova, isso não é mágico, isso é poder que nós temos mesmo. Eu acho que a pessoa tem essa latência, esse poder. A criança é constituída, ela vem vindo, a criança vai criando modelos, referências positivas e negativas. Aí chega numa fase adulta, às vezes ela tem essa formação, mas ela não sabe discernir com clareza. E aí é onde ela vai buscar ajuda, assistência e tal. Aí é o momento dela parar, fazer com 18 anos, já ela tem uma abstração, 18 já digamos que ela está entrando para a maturidade, e ela pode estar utilizando, parar, que eu digo pausa, o jovem tem que ter essa pausa, sem celular, a coisa da meditação, do diálogo interno, sabe, dessa busca de consciência, aonde eu estou, para onde eu quero ir, sabe? E não destituir os valores que ele já conseguiu. Você não pode, a sua história, sua identidade é a sua história. Seu pai, sua mãe, a ancestralidade, seu passado, mesmo você não gostando. Tem muitos jovens que não aceitam e não gostam da história, mas é o que é, gente. A história que você tem é o que é. Então, acolher a sua história é você ganhar quando você acolhe. E o que eu tenho agora para o futuro? O que eu tenho disponível? Muita coisa. O jovem tem muita coisa disponível dentro dele. Ele precisa startar. Ele precisa startar e fazer um movimento, eu gosto da palavra movimento, para fora. Ele tem que sair daqui. Aí tem a timidez, a carência, a autoestima, que são impeditivos. Os próprios pais podem estar ali instalando. Você não é capaz, você não pode, você nunca vai ser ninguém. Olha como dói isso. Você nunca vai ser alguém na vida. Pronto, a criança instala isso e ele vai ser um adulto infeliz. E para descristalizar isso, Suzy, precisa de trabalho. Ele precisa de trabalho. Então eu digo assim, tudo começa a melhorar quando ele começa a limpar isso, desintoxicar e sair do nicho de pessoas negativas. É possível. É possível sair das pessoas negativas que reclamam, que chega, pendura, sabe? Que ficam ali, ai, você não vai conseguir, imagina, fica aqui com a gente. Então, aí o jovem é muito vulnerável. Qualquer coisa ele vai. Se ele não tivesse, alguns não, mas a grande maioria vai, influência, né, gente? Influência do meio. E ele vai para mostrar para os outros que ele pode, que não sei o que. Tá facinho. E ele começa a se desidentificar. Ele se desidentifica. O cenário atual, então, ele é preocupante, mas ele nos desenha um futuro melhor. Se os caminhos que estão postos forem seguidos e as ferramentas à disposição forem utilizadas. Olha, o mercado, eu acredito que vai abrir legal, o mercado de trabalho.
mesmo com todo esse caos que nós estamos vivendo, compreenda-se que caos nós vivemos em todas as temporadas. Nós estamos na temporada nem sei qual. Não é novidade. Não é novidade. A gente vem vindo aí desde lá da Segunda Guerra Mundial, passando por vários tempos, e hoje nós estamos aqui em 2024, terceiro milênio, né? Vivendo desafios grandiosos. Todo mundo tem que mexer, e se você não trabalhar em inovação, flexibilidade e adaptação e criatividade, criar, eu gosto da palavra criar, adaptar-se ao novo, sabe, adaptar-se ao novo é muito difícil. Hoje o jovem e o velho, né? Quem é o velho? O velho. O que é o velho e o que é o jovem? O velho hoje resiste às mudanças. Ele às vezes não aceita, não se adapta e fica ali naquele mundinho. E o jovem está descolado. Não, fica aí. Então é direito dele. O jovem hoje tem direito de buscar o que ele quer e escolher o que ele quer. Pai não tem que escolher o que o filho quer. E o pai, gente, e mãe, ele deposita na criança tudo aquilo que ele não foi, ele projeta. Não, você vai ser isso, porque eu não consegui, você vai ser. Para, isso não existe. O jovem tem que seguir, fazer o seu circuito, o seu itinerário. Eu acho que a globalização vai oferecer, abriu muito o campo, vários links aí, esses loopings, né, de profissões, coisas novas, empreendedorismo está na pauta, modelo de negócio, liderança, sabe, chamando alto, e negócios mesmo, sabe? E eles precisam ter o quê? Acertar o que eles querem, acertar, fazer um plano, um projeto de ação, a partir do que eles gostam, criar esses modelos. Está certo, o programa Tema Livre de hoje abordou as novas gerações, perspectivas de futuro, mercado de trabalho, com a pedagoga, professora universitária Júlia Século, a quem eu agradeço mais uma vez pela presença e pela entrevista. Muito obrigada, Júlia. Muito obrigada a você, obrigado pessoal todo. Prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Tá? O prazer foi todo nosso e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. E obrigada a você pela companhia. Continue com a gente na TV Câmara, canal 6 da NET e também nas redes sociais YouTube e Facebook, acessíveis pelo site aracatuba.sp.leg.br ou pelo QR Code que aparece na tela. Lembrando que toda quinta-feira ao meio-dia, uma nova entrevista vai ao ar. Fique ligado!